No solo controlado de hoje, uma presença ilustre, um convidado que é nome e referência no Brasil e no exterior. É com muito orgulho que eu tenho hoje aqui a presença do comandante Bosco, simplesmente o melhor piloto de helicóptero do mundo. Do solo controlado. No solo controlado, hoje é um programa voltado para as asas rotativas. Um homem que vive e respira helicóptero. E a gente está com ele aqui para um papo bem informal. Não é fácil conseguir, devo estar matando de inveja aí o pessoal lá da região sul do país, porque ter Bosco não é qualquer dia que a gente consegue. Mas ele está aqui conosco para trocar uma ideia, uma pessoa muito querida, competência incontestável. E a Aeromed, que é a nossa patrocinadora maior, né? Sente-se honrado também em ter você aqui conosco, né? Para poder trocar essa ideia. Bosco, muito obrigado por ter vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui. Eu acho que esse podcast de hoje vai agradar a pilotada aí de helicóptero e aqueles que sonham em ser piloto de helicóptero. É um prazer muito grande, uma honra, né, Durval, estar aqui com você. Poxa, agradeço muito aí pela oportunidade de participar aqui do Solo Controlado. Muito obrigado, Bosco. Bosco, a gente sabe que a aviação é algo apaixonante e inspiradora, né? E aí eu queria que a gente começasse um pouco falando onde nasceu o aviador Bosco, de aonde começou essa paixão, né? E para que a gente possa, de certa forma, né, mostrar para as pessoas que sonham um dia em poder estar dominando essas máquinas maravilhosas, que é possível e que é possível fazer até algo mais do que a gente pensa simplesmente voar. Olha, é interessante, porque a minha turma comemorou esse ano 60 anos Nossa. da entrada para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá de Barbacena, né? E, ao contrário, e talvez até decepcione alguns, né, porque é muito comum na época o garoto dizer assim, desde pequeno a gente morava perto do campo de aviação, a Uhum. gente via os aviões passando, desde É um pequeno sonho de eu criança. queria ser piloto. E o meu caso é um caso bem diferente, porque foi muito por acaso. Eu já estava ali com meus 14 anos de idade, eu não tinha a menor ideia do que eu podia fazer na vida. Morava numa cidadezinha do interior de Minas, numa época que não tinha televisão, não tinha ligação, né? Poxa, uma carta levava 2 a 3 semanas para chegar, o telegrama demorava 2 dias para entregar na casa da gente. E a minha mãe apareceu em casa com uma propaganda da escola, né? Um E panfleto. um panfleto, um panfleto. Na realidade, Durval, eu não sabia nem para que era. Sim. Apenas o que eu vi ali foi o seguinte: na cidadezinha onde eu morava, chama-se Pirapora, até hoje ainda é uma cidade pequena, terminado o que na época era chamado de curso ginasial, não tinha mais nada para fazer. E aí aparece uma coisa de uma escola que tinha tudo pago e no final do mês ainda dava uma graninha na mão da gente, entendeu? Eu falei, poxa, é a minha chance, eu vou. E eu, poxa, então mandei uma carta, por incrível que pareça, recebi uma resposta com um folheto, aí já uma coisa mais formal, me dizendo como é que tinha que fazer o concurso, como é que fazia a inscrição, quais eram as matérias que iam fazer parte Estudar, para que eu tinha que como se estudar, preparar, né? né? E eu comecei a me preparar ali. Tinha um teste físico. Pois, apesar de morar no interior, eu era tipo aquele moleque que não jogava bola, que não fazia esporte, não sabia nada. Então, Franzinozinho ali, né? poxa, pensa bem, tinha que saltar 2,20 m de distância, 1,20 m de altura. Eu não conseguia fazer isso. E fui para Barbacena, minha mãe me levou de ônibus até Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, na rodoviária, ela identificou outras pessoas que estavam indo também para lá, me Leva esse entregou na garoto mão junto aí. deles, entendeu? E eu fui para Barbacena,
no começo de dezembro de 1964, para fazer as tais provas, né, prestar o tal concurso. Aí a gente chegou e tinha uma quantidade enorme de candidatos alojados na escola, principalmente cariocas e paulistas, né? E eu via aqueles grupinhos ali se reunindo e comentando assim, porque essa questão caiu na prova de 3 anos atrás. E eu pensava assim, como é que esses caras sabem disso, É. entendeu? Eu não tinha ideia, Informação não tinha nenhuma, né? informação que tinha cursinhos Ah, preparatórios, tá. entendeu? Então aquele time ali foi, cara, isso não é justo, esses É. caras sabem o que caiu o ano Eles estão passado. treinando há mais tempo que eu. E eu estou aqui e eu tinha até vergonha de dizer que eu não sabia que era para ser aviador, Ah, tá. porque quem entrava em Barbacena era para seguir o caminho, para ir para a antiga Escola de Aeronáutica, que se transformou na Academia da Força Aérea. E eu pensava o seguinte: eu estou entrando para a Força Aérea, mas não necessariamente sabia que aquele caminho ali era para ser piloto. E um barulho de avião, daqui a pouco o cara dizia, olha, é o T-6. Eu dizia, meu Deus do céu, se cair isso na prova eu estou ferrado, entendeu? Eu não sei para Porque onde vai aqui, né? era o Rondelli, era o É. T-6, enfim, acabou que eu passei, cara, entendeu? Eu Mineirinho calado, sem ter nenhuma ali base, foi entendeu? lá e faturou. Acabei passando e ao longo do meu treinamento, da minha formação ali, porque a escola preparatória a gente não voa, né? Está fazendo ali o que hoje é chamado de ensino médio, se não me Sei. engano. Mas está todo mundo já envolvido com assuntos de aviação e tal. E eu fui sendo levado ali no meio da boiada e acabei me tornando oficial aviador da Força Aérea Brasileira, entendeu? Legal. Então, basicamente, foi assim que nasceu. Muito por acaso, por não ter um horizonte, por não ter uma, um conhecimento, uma informação do que fazer e nem o recurso para seguir um determinado caminho, foi o que se apresentou e E eu, deu eu no que dei deu. sorte, entendeu? Não, que é isso, você foi competente até demais. O que eu quero saber? A gente teve um início por acaso, né? Foi meio levado. E onde é que começou a paixão por voar, de verdade? Assim, onde é que você disse, não, é isso que eu quero para mim mesmo, estou no lugar certo? Olha, de novo, foi meio que uma necessidade. Eu estou num ambiente que todo mundo ali quer ser piloto desde garotinho, né? Então, eu estou sendo encaminhado naquela direção. Na Força Aérea, até hoje, ainda é assim: todo mundo começa como piloto de avião. Então, só para ter uma ideia, a primeira vez que eu entrei num avião na minha vida foi para receber a primeira instrução de voo. Uhum. Eu nunca Nunca tinha tinha, voado nunca antes. tinha voado de passageiro, nunca. Eu entrei e eu não tinha coragem de dizer isso, É, porque como é que um cara quer ser aviador, aviador e não entendeu? tem Eu nenhuma tive, experiência de voo. eu tive um colega que o instrutor, por acaso, era meu xará, e esse colega também era meu xará, entendeu? E o instrutor ele estava tendo uma certa dificuldade na instrução, e um belo dia o instrutor descobriu que ele não sabia andar de bicicleta. Você quer pilotar o avião, não sabe andar de Ele falou bicicleta? assim, não, eu me recuso a dar instrução de voo para um cara que não Não sabe sabe andar andar de de bicicleta. bicicleta. Então, no chamado estágio de treinamento primário, se não me engano, a ETP, que era o estágio que a gente estava lá, era uma situação inusitada, porque o tenente ficava empurrando o cadete na bicicleta pelo pátio lá dos aviões Para ele para aprender. tentar ensinar esse cadete a andar de bicicleta, e eu ali do lado, entendeu? Morrendo de medo que alguém descobrisse que eu nunca tinha chegado perto Perto de um do avião, avião. nem num avião parado, nunca Sei. tinha, nunca tinha tocado num avião. Então, comecei, nessa época, o nível de corte era muito grande, porque não tinha os métodos de seleção que hoje tem, de seleção mais vocacional e tal. Então, nós chegamos na Escola de Aeronáutica no Rio de Janeiro do passado, 68, nós chegamos 350 cadetes. Hoje, eu fico vendo a escola preparatória, no primeiro ano tem 125 alunos, a minha turma tinha 491. E a gente chegou a 350, entraram mais 70,
E desses 400 e poucos, saímos 117 O oficiais resto foi aviadores. todo mundo Todo cortado. mundo foi sendo cortado ali pelo caminho, ou desistiu também. Então, eu estava ali voando e eu via aquelas pessoas quando chegava e dizia, estou escalado para voar hoje. O cara tinha assim, uma emoção Sei. adicional. Eu nunca tive, Durval, eu vou dizer, não é que eu não goste, entendeu? Mas eu nunca tive, eu sempre fui mais, na psicologia aí falo fleumático, né? Eu Sim. sempre fui mais assim, nunca fui muito empolgado com essas coisas. O fato é que eu saí aspirante em dezembro de 70, tendo voado o Fokker, o L-6, o Paulistinha, o Fokker e depois o T-37. A minha turma teve uma oportunidade fantástica que pegou o T-37 novinho, que é um jato Aham. birreator. Como cadete, a gente voou É, jato, uma grande oportunidade, né, para você. porque todo mundo voava o T-6, que era É. um avião já antigo naquela época. Então, eu passei a gostar ao longo da caminhada, entendeu? Eu não cheguei ali já gostando e, por outro lado, talvez não tivesse sido um sofrimento tão grande como foi para muitos que ficaram pelo caminho, o fato de, eventualmente, eu não ter conseguido, né? Uhum. Porque imagina uma pessoa que sonha com aquilo a vida Isso. inteira E de e repente se vê cortado no se meio vê do curso. cortado por uma coisa que não dependeu dela propriamente, porque era uma questão mais de habilidade, É. De estar com aquilo na veia mesmo, né? De então, dom, né, para voar. então, no final, eu me senti o seguinte, eu ia fazendo o meu papel, nunca desgostei, mas eu nunca fui aquele cara super empolgado, apaixonado pela aviação. Eu diria que essa paixão foi surgir um pouco mais tarde com o helicóptero. Tá. Você não era aquele cara ansioso na época. Não tinha ansiedade com Não relação. tinha grandes ansiedades, não tinha expectativas, né? Sei. Eu aprendi com um companheiro da Marinha uma equação que diz o seguinte, que felicidade é realidade menos expectativa. Então, como eu não tinha grande expectativa, eu tinha chance de ser feliz, É. entendeu? Porque quem cria muita expectativa, quando Se subtrai, frustra, né? vai se frustrar. Então, tem coisas que hoje a gente conta aqui num ambiente assim de agradável como aqui, mas que na época eu estava vivendo aquilo como uma coisa assim, como eu falei desde o começo, estava sendo levado no meio da boiada, Eu sei. entendeu? É. E E aí fui chegamos, aprendendo a gostar. aí chegamos ao posto de coronel da Força Aérea, né? Com essa ida, nesse momento você já começou a voar, a partir de determinado momento optou por voar asas rotativas. Como é que foi essa transição aí? Eu terminei a minha vida na Força Aérea como Coronel. tenente-coronel. E, e logo eu saí aspirante em dezembro de 70, e em 72 eu tive a oportunidade de me candidatar a um curso de helicóptero, né, em junho de 72. Então, a gente voava avião e helicóptero, eu tive a oportunidade de servir em esquadrões, num esquadrão que tinha avião e tinha helicóptero. Então, a gente voava ao mesmo tempo, hoje não é possível mais. Mas na Ou época, você faz avião ou ou faz faz helicóptero. helicóptero. Hoje o piloto oficial ele decide como aspirante se vai para aviação de caça, de transporte, de helicóptero, e ele fica naquele caminho a vida toda. Então, em 72 eu tive essa oportunidade e continuei voando até 79, eu continuei voando avião e helicóptero simultaneamente. Você lembra onde é que você estava nesse período? Em que local do Brasil você está servindo? A minha unidade do coração, digamos assim, que marcou, porque eu fui para Belém em fevereiro de 1973 e fiquei lá até 79. Foi nesse período que eu desenvolvi um pouco mais a minha carreira como piloto, né? Nós tínhamos dois tipos de aviões diferentes e um tipo de helicóptero, e todo mundo voava os três tipos ali, dependendo da missão. Então, fiquei até 79 em Belém, e aí abandonei o helicóptero momentaneamente, porque fui transferido para uma unidade de transporte de tropa, que era no Rio, nos Afonsos, que era o primeiro grupo de transporte de tropa, o primeiro GTT, que operava o Búfalo. Então, eu parei de voar helicóptero
e passei a voar só avião, mas foi um ano, um período muito curto, porque, de novo, surgiu uma outra oportunidade e eu me candidatei, né? Estava sendo criado um grupo de ensaio, já existia um grupo de ensaio em voo no CTA, hoje DCTA, no antigo Centro Técnico Aeroespacial, e a Elibras tinha sido criada no Brasil, lá em Itajubá, e o CTA precisava se capacitar para trabalhar na parte de certificação aeronáutica, desenvolvimento de helicópteros. Então, houve uma chamada de candidatos para se preparar para fazer o curso de piloto de provas. Então, eu estava no GTT há pouco tempo e acabei me candidatando e fui para o CTA. Foi um período também muito bom, passei 10 anos lá. E num período que a gente também voava quase que de tudo, né, porque tinha uma dúzia de tipos diferentes de avião e tinha um helicóptero na época. E eu passei, então, esse período inicial, eh, fiquei 1 ano e meio fazendo um curso de extensão no ITA para me candidatar ao curso de piloto de provas, que na época não existia no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de passar 1 ano na França, fazendo o curso de ensaio em voo, que a gente chama de piloto de provas, popularmente, e fui, então, o primeiro piloto de provas de helicóptero do Brasil, formado formalmente, né? Porque já tinha existido um protótipo no CTA, chamado Beija-Flor, foi desenvolvido na década de 60, e teve gente que foi piloto de provas desse helicóptero, né? E acabou que ele não chegou a ser produzido em série, o projeto morreu pelas dificuldades crônicas que a gente sempre teve de Isso. recursos, né? E esse negócio não foi adiante. Mas então foi isso daí. E Entendeu? aí você fica no CTA até ir para a reserva? Como é que é? Onde é que você se desliga dessa atividade para começar uma carreira que a gente vai falar também já já, né? Pois é, passei 10 anos no CTA. Então, diferentemente da maioria, que fica 2 a 3 anos em cada lugar, eu fiquei 6 anos em Belém. Eu cheguei lá segundo tenente, fui promovido a primeiro tenente logo de cara, fiquei 6 anos. Depois, passei 1 ano no Rio e fui para o CTA, onde eu fiquei 10 anos também. Lá no CTA, eu tive, então, a oportunidade de desenvolver, junto com um colega que foi junto comigo, candidato junto comigo para essas 2 vagas para o curso de ensaio em voo, e a gente, então, trabalhou esses 10 anos lá, voando um pouco o avião e voando mais o helicóptero. No começo, me preparando para o curso de ensaio em voo, porque era um curso que a gente não tinha muita informação do que ia me esperar lá. Então, a gente sabia que tinha uma carga acadêmica muito pesada e tinha uma carga de voo também bastante exigente. Então, o que eu podia me preparar para... Tinha a parte que a gente fez na parte acadêmica, o acompanhamento lá no ITA, dentro do próprio Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, na época, a gente cursava algumas matérias preparatórias para esse curso. E quando eu voltei, então, em 82, que eu voltei da França, aí a gente passou a trabalhar, de fato, como piloto de ensaio em voo de helicóptero, e tivemos algumas oportunidades lá ao longo desse período no CTA de participar de alguns desenvolvimentos. A gente teve o desenvolvimento do sistema de armas do Esquilo, por exemplo, que pouca gente sabe, mas o Esquilo é um helicóptero que nasceu civil, e o primeiro helicóptero Esquilo que deu um tiro no mundo foi aqui no Brasil. Desenvolvido por Desenvolvido vocês. aqui, desenvolvido pela Elibras e testado por nós. Sei. Então, a gente fazia meio que era meio misturado ali o desenvolvimento e E hoje o a Esquilo tem certificação. uma penetração grande na aviação militar, né? Tem, né? Hoje ele é operado pelas 3 forças, né? A Marinha, Exército e Aeronáutica operam o Esquilo, as polícias do Brasil inteiro operam o Esquilo também. Não tem a versão policial e tem a versão armada, né, que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica já operaram e continuam operando, né? Agora tem uma mudança aí, estão chegando novos helicópteros, novas versões. Eu não sei, não estou atualizado se essa nova versão está armada ou não. Mas é o Esquilo.
É o esquilo. A base é o A esquilo. base é o esquilo. Onde nasce a EFI? Em que momento aparece a EFI na sua vida? Isso daí então eu saí da FAB em 1990 e porque surgiu um convite para assumir uma posição na Elibras, né? O tempo que eu fiquei no CTA, eu tive muito relacionamento com os projetos que a Elibras desenvolvia na época. E em 1990 eu estava cursando o curso de Estado Maior e Superior de Comando, que é um curso normal da De carreira, carreira, né? né, Oficiais. do oficial, e surgiu então uma conjunção de uma situação que me deixou meio peixe fora d'água, porque tendo ficado 10 anos no CTA, nesse ambiente de ciência e tecnologia, eu me afastei um pouco do ambiente operacional da FAB. Para eu voltar 10 anos depois para uma base aérea sem ter vivido os degraus anteriores ali das atividades dos esquadrões, da parte administrativa da base, eu estava me sentindo meio deslocado. E, nesse momento, surgiu um convite da Elibras para eu assumir uma posição lá. Entendeu? Inicialmente era para assumir a área de ensaio em voo e a área de treinamento da Elibras, como gerente de uma divisão. E acabou que eu resolvi, então, pedir passagem para a reserva prematuramente, que eu ainda não tinha os 30 anos de serviço, mas na época havia a possibilidade de você pedir a passagem Compulsoriamente, né? Não é Fazer. compulsória, Não. mas era chamada é um nome até meio contraditório, porque diz assim, inclusão voluntária na cota compulsória. Né? Então, eu pedi a passagem para a reserva, foi concedida, então eu fui para a Elibras em 1990, e desde que eu cheguei lá, a aviação policial tinha começado há pouco tempo no Brasil, né? E estava formando pilotos e tal, e eu imaginei que a Elibras poderia exercer um papel nesse trabalho. A Elibras se implantando no Brasil, tinha pouco tempo que ela tinha sido criada, tinha pouco tempo assim, já tinha 10 anos, e ela estava tendo aí um razoável sucesso na entrega de helicópteros para atividade policial, tanto polícia militar, civil, bombeiros, e, e eu pensei o seguinte, se a Elibras tivesse uma escola, ela poderia, de certa forma, ir moldando e preparando de uma forma bastante consistente aquele profissional que iria depois operar principalmente o helicóptero dela, porque na exato. época já se demonstrava que o Esquilo estava se firmando como um excelente Ela já helicóptero entregaria a policial máquina e o piloto. e formaria o piloto. Houve aí uma série de contratempos, né, porque não foi bem compreendido lá na França o fato de a Elibras ter uma escola, não foi bem compreendido pelo DAC, o antigo Departamento de Aviação Civil, que antecedeu a ANAC, que de fato não aceitou, né? Era um outro contexto, né? Mas não aceitou que a Elibras tivesse uma escola, e acabou que a diretoria da escola, eu fazia parte da diretoria já nessa época, a diretoria resolveu criar a escola, tendo a Elibras como mentora, como uma espécie de gestora, mas não estando formalmente vinculada, vinculada à Elibras. Então, foi criada a EFI dentro da Elibras, na realidade, ao lado da Elibras, mas com praticamente todo o pessoal da própria Elibras que dava aula, entendeu? Tinha curso de mecânico, tinha curso de piloto, mas o curso de piloto era o ponto focal. E, como eu falei, aqueles percalços pela incompreensão do outro lado do Atlântico, por que a Elibras tinha uma escola, acabou conduzindo ao fechamento da escola em 2003. Entendeu? A EFI foi criada em 2001, e em 2003 a gente decidiu fechar. Quer dizer, o presidente da Elibras na época não estava... Tomou essa decisão. Ele, na realidade, ele não estava se sentindo confortável, ele não queria fechar, mas, do outro lado, recebendo pressão a matriz estava fazendo pressão,
Então, na época, eu falei com ele, fomos nós que criamos, a gente fecha, não tem É. problema. Só que essa coisa acabou evoluindo, isso aconteceu em maio, mais ou menos, de 2003, e quando chegou no metade do segundo semestre de 2003, eu também comecei a desconfiar que eu não estava sendo mais muito bem-vindo ali naquele ambiente, entendeu? Eu cheguei à conclusão que a matriz estava precisando retomar alguns cargos, né? A Elibras, nessa época, ela, quando eu cheguei lá, a diretoria era formada por uma parte francesa e uma parte brasileira. Então, tinha diretor brasileiro com Diretor adjunto francês. francês e um diretor francês com adjunto brasileiro, dependendo da área. Quando eu cheguei, eu fui colocado na função de gerente de ensaio em voo, depois eu fui colocado na função de diretor técnico, depois diretor industrial, e eu nunca tive nenhum adjunto. Nenhum francês queria ficar com você. Não sei se eles não queriam, não sei. É. A relação sempre foi muito amigável, É. eu tenho muito boas lembranças, foi um período muito enriquecedor que eu passei ali. Mas a decisão do acionista, ela é soberana, né? É. Então ele precisava, por alguma coisa que eu nunca soube, retomar os cargos de direção que tinha aqui no Brasil. Então acabou que eu resolvi sair, e nessa saída tinha um empresário de Minas que tinha voado comigo alguns anos antes, e ele ficou sabendo que eu estava saindo, e ele me perguntou, né? Falou, poxa, por que a gente não retoma a EFAI? Entendeu? E foi a partir daí que a gente então negociou, durante a minha saída, reativar a EFAI, que tinha sido fechada, entre aspas, ela continuava existindo no Mudou, sistema, não estava mais naquele ela não estava ativa, ativa né? naquela atividade junto Ma- à Elibras. Mas ela continuava existindo, com o contrato social, com tudo o que precisava. Então, esse empresário acabou me propondo, e a gente reuniu ali mais 3 pessoas, nós éramos inicialmente 5 sócios, e na minha saída, a gente acabou, então, assumindo a EFAI e reativando. Como esse sócio era de Belo Horizonte, foi por isso que fomos para Belo Horizonte. Tem muita gente que pensa que é porque eu sou mineiro. É, Não é, porque o cara que tinha o dinheiro, que sim, tinha a sim. possibilidade de Era de lá. viabilizar, era de lá, e ele também queria brincar, né? Ele É, também era piloto, piloto. queria participar. Então, a gente assumiu, começo de outubro de 2003, a gente passou a cuidar só da EFAI, EFAI. entendeu? E aí, esse sucesso que a gente já conhece, né? Hoje, uma das maiores escolas, se não a maior e mais conceituada escola de preparação de pilotos de helicóptero no Brasil, e recebe também alunos de outros países que vêm se formar e se preparar aqui. E aí a gente tem dentro da EFAI a figura do piloto, que é um nome internacional, porque o treinamento que você proporciona, logicamente, na formação básica, mas algo que chama atenção e que é referência é o treinamento de emergência que o comandante Bosco realiza, que é vamos dizer assim, é o top do negócio. Me fala um pouco aí, né, de como é que isso começou a ser uma coisa utilizada por você no seu treinamento, né, da sua carreira de piloto, aonde você achou o momento de dizer assim, não, eu estou pronto para isso aqui, eu vou dar essa instrução, que é uma instrução real, né? Assim, você faz isso com a máquina na mão, né? Porque muitos desses treinamentos é feito em simulador, mas com você a coisa é faca na boca mesmo, né? Me conta aí pra gente. É outra história que foi construída ao longo de décadas. Não é uma coisa assim, puxa, eu vou fazer Sei. autorrotação. É. Imagina o seguinte, em 1973, se não me engano, mas é coisa de 50 e poucos anos atrás, a Força Aérea Brasileira tomou uma decisão que eu sempre questionei, entendeu? Piloto já é questionador por natureza, e eu sou chato. Então, eu brincava o seguinte, eu acho que não leram o documento completo, mas o exército americano tinha tomado uma decisão, logo depois da Guerra do Vietnã, que o treinamento de autorrotação, que é um procedimento corriqueiro, porque se o motor do helicóptero para,
o piloto tem que ter um jeito de chegar no chão em segurança. E o exército americano, aparentemente, eu também nunca li o relatório todo, não, mas eu também não fui colocado na posição de tomar decisão. O exército americano tomou a decisão que esse treinamento era uma coisa a ser feita num centro de treinamento só. E a Força Aérea resolveu simplesmente parar de treinar a autorrotação. Então, imagina que em 75, por aí, eu ia me tornar comandante de helicóptero. Na época, a gente operava o Bell 205, todo mundo chama de sapão. Sapão, Né? O meu esquadrão estava se preparando para receber uma turma de tenentes novinhas, eu já quase capitão, e eu pensava assim, foi, puxa vida, esse tenente vai chegar aqui olhando para mim, pensando que esse cara é o tal, e eu vou estar tão assustado quanto ele, porque eu não sei pousar em autorrotação. Eu vou ser a primeira turma de pilotos da Força Aérea que não sabe pousar em autorrotação. Então, acabou que encontramos um jeito lá de alguém me ensinar, entendeu? Para tirar essa esse trauma aí, mas eu fiquei com isso na minha cabeça, porque a Força Aérea parou de treinar autorrotação. E, ao longo de muitos anos, gerações e gerações de pilotos eram formadas, as escolas de aviação civil estavam surgindo no Brasil nessa época, 73, 75. Houve o primeiro choque do petróleo, a Petrobras começou a evoluir a exploração, a necessidade de helicópteros para operar em proveito da Petrobras aumentando cada vez mais. Então, o mercado estava fervilhando e eu sempre dizia o seguinte, que nós tínhamos nos tornado um país sui generis, porque aqui no Brasil, quando o motor do helicóptero monomotor para, pilotos e passageiros ficam todos iguais, porque ninguém sabe o que fazer. E eu passei aí mais ou menos 10 anos na ativa da Força Aérea, tentando argumentar e convencer que tínhamos que voltar a treinar a autorrotação, que a gente, por mais que os motores e as máquinas, de maneira geral, elas se tornem cada dia mais confiáveis, nós não podemos deixar que o acaso decida quem é que vai pagar essa conta, de não saber fazer a manobra, não saber voltar para o chão. Então, perdi. Eu passei os meus 10 últimos anos na Força Aérea, não consegui convencer ninguém. Eu tinha uma fama entre os amigos, né, que eu era bom de argumento, eu dizia, eu não sou, porque se eu fosse, eu teria vencido essa parada aí, né? E eu não consegui. E aí, em 1990, como eu contei, eu fui parar na Ilibras. E cheguei na Ilibras, e a Ilibras tinha parado de treinar autorrotação também. Porque imagina o seguinte, as escolas diziam, se a Força Aérea não treina, por que eu vou treinar? A Ilibras dizia, por que eu vou treinar se ninguém treina isso? E eu pensava assim, não é possível que a Ilibras, o único fabricante de helicóptero abaixo do Equador e tal, não ofereça para o cliente dela um treinamento adequado, entendeu? Um treinamento, porque é uma coisa que o mundo inteiro faz, o pouso em autorrotação real. Bom, lutei lá dentro da Ilibras durante 7 anos e finalmente 7 anos eu consegui. Né? Então, você é bom de argumento. Demorou um pouco, mas... Pois é, cara, mas eu não sou muito otimista com essa avaliação que você faz. Eu até agradeço, mas não foi. Acontece o seguinte, a Ilibras vendeu um helicóptero, a Ilibras recebeu um helicóptero como parte de pagamento na venda de um helicóptero novo e ficou com um helicóptero usado, que não era muito comum nessa época. Esse helicóptero foi vendido para uma determinada empresa e essa empresa entupiu esse helicóptero de multa, de infrações, entendeu? E chegou a um ponto que esse helicóptero teve que ser retomado judicialmente. E como ele foi retomado judicialmente, ele ficou na Ilibras muito tempo, entendeu? E aí aconteceu o seguinte, quando eu era convidado para uma reunião do Conselho de Administração, eu sempre martelava nessa tecla que a Ilibras tinha que ter um treinamento adequado para oferecer para o cliente que recebia o helicóptero. E um belo dia, o conselheiro francês, né, tinha um conselheiro de Minas, tinha 2 franceses, e o presidente da Ilibras era francês na época, e mais um conselheiro.
Esse conselheiro falou assim: ô Bosco, para de encher o saco da gente com esse negócio que você precisa de um helicóptero. Pega um helicóptero aí e começa a fazer. É. Eu digo, mas não tem como eu pegar um E sair helicóptero por aí e aí começar a fazendo. fazer. E quando esse helicóptero foi retomado, ele ficou quase um ano parado, porque ele estava bloqueado na justiça. É. Então, ali foi a oportunidade de começar com muito medo de fazer É. uma bobagem, porque se eu começo a fazer e quebro o helicóptero, imagina, É. né? Ia matar o negócio. Mas a gente então começou muito timidamente, por volta de outubro de 97, a gente começou a dar um treinamento. O cara ia receber um helicóptero, muitas vezes o proprietário, o comprador, ele não queria que o piloto dele fizesse o treinamento da própria aeronave, é uma filosofia meio que europeia, o francês, o italiano fazem assim, é diferente do americano, que tem helicópteros próprios para dar Para treinamento, treinamento, né? entendeu? Da Bell. Estou falando da Bell, que eu tenho um pouco mais de conhecimento. O francês, ele sempre deu treinamento na aeronave do cliente. Então, o cliente compra a aeronave, ele ganha, dentro do contrato, treinamento para um piloto, 2 pilotos, ou seja lá quantos forem. E a gente, então, quando o cara ia receber o helicóptero lá, a gente usava esse helicóptero já usado e fizemos um outro treinamento e teve uma aceitação muito grande, entendeu? Chegou uma hora que não tinha mais jeito de não fazer, e esse helicóptero que estava bloqueado judicialmente acabou sendo liberado, mas a Elibras nunca conseguiu vender. E foi o helicóptero que a gente comprou quando esse empresário me propôs reativar a EFAI. Aham. Então, esse treinamento que a gente chamou de TPE... Era o Zé, não? Era o Zé. Era o Era o Zé. Zé. Era o Zé. Então, Hotel Zulu Eco. Esse treinamento começou com um treinamento de autorrotação. Só que as pessoas, os pilotos, falam assim, e se... Entendeu? E aí a gente ia inventando. Eu já fui mais corajoso, hoje eu estou muito medroso. Mas, por exemplo, eu estava voando uma vez com um piloto da Record, infelizmente veio a falecer num acidente de moto lá em São Paulo, mas ele falou assim, cara, eu achei muito bacana o seu treinamento, mas eu fico 90% do meu tempo de voo, estou no pairado a 500 pés de altura. Como é que eu faço se o motor apagar? Eu digo, olha, 500 pés não tem jeito, entendeu? Vamos tentar ver aqui o que que faz. Então, comecei a 1.200 pés, comecei experimentando, descendo 100 pés, cheguei em 600 pés. E falei assim, olha, daqui para frente eu não tenho mais coragem. Para começar, o gráfico, que é chamado de curva do homem morto, né, o diagrama altura-velocidade do helicóptero, ele lá para Itajubá, com mais ou menos uns 1.800 quilos, uns 30 graus de temperatura, a gente precisava de 800 pés. Eu já estava 200 pés dentro da curva. A gente sabe que tem margem, mas não pode abusar. Eu digo, olha, menos que 600 pés, você eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de fazer o negócio. Puxa, mas como é que eu vou fazer? Porque o cinegrafista quer que eu fique a 500 pés. Eu digo, tem 2 possibilidades. Primeiro que você tem uma câmera que alcança 1 quilômetro. Né? Hoje tem câmera que alcança 7, mas na época era aquilo ali. Pô, a gente que é piloto não consegue ver 100 pés, por que você não mente para ele? Gira o altímetro de 100 pés, entendeu? Estou em 500. Estou em 500, você vai estar em 600. Então, essas coisas foram sendo criadas com muito cuidado, baseado numa necessidade, entendeu? São necessidades, às vezes, do operador, como eu falei, da missão policial, da missão de televisão, né? O cara que está voando, o repórter aéreo, e eu também, missão policial, o cara está no pairado FLIR, por exemplo, para monitorar um problema qualquer num presídio e tal, ele pode ficar a 2.000 pés, fica a 2.000 pés. Se ele tem que ficar mais baixo, ele tem que ver a limitação do helicóptero que ele está voando. Porque eu brinquei com esse piloto da Record na época, eu falei com ele, falei assim, olha, você pode mentir para ele, você pode convencer o bispo a comprar uma versão mais nova, porque a versão mais nova ganha 300 pés na curva do homem morto. Então, o que a gente tem hoje como programa de treinamento de procedimentos de emergência tem várias manobras que foram meio que inventadas porque alguém pediu. Né? Por exemplo, eu fui fazer uma demonstração no Exército, uma época, e eles me perguntaram como é que é a pane de motor a muito baixa altura, porque o Exército tem lá o curso de piloto de combate,
que voa de fato muito, muito baixo. No meu tempo de tenente, a gente tinha navegação a baixa altura, era 50 pés. Hoje eles voam quase que o rotor capinando a Lambendo, né, o grama, né? chão. Eles foram me mostrar lá, eu pedi para parar, porque eu não tinha mais adrenalina Linda pra- para viver aquilo, não. Eles fazem muito bem, mas é uma coisa que depende de uma formação. É, Eu era 25 anos mais novo é, e eu já achava que eu não tinha adrenalina, para imagina isso. hoje. Mas em função de exercitar a pane, experimentar com todos os cuidados, mas exercitar a pane a muito baixa altura, a gente acabou desenvolvendo a pane na decolagem. Então, hoje a gente ensina que o piloto ele teria que assegurar para o passageiro dele uma determinada garantia que ele volta para o chão em segurança desde a hora que ele sai do chão, estabiliza o pairado, abaixa o nariz e cada 10 nós, até 70 nós, a gente tira o motor de fato. Então, você mencionou aí que o simulador, né? É uma verdade, tem muita gente boa que defende muito o simulador, mas eu já voei vários simuladores, inclusive o da Airbus, já voei outros dispositivos que tem por aí à disposição no mercado, nenhum deles eu consegui pousar em autorrotação. Então, eles são muito bons como dispositivos de treinamento de missão, como dispositivos para treinamento da mecânica do voo, da sequência dos procedimentos, mas eles, infelizmente, eles Não não são atendem essa. representativos ao ponto de ensinar a autorrotação para depois o cara fazer no helicóptero. Certo. Eu fui voar o simulador da Airbus lá em Dallas, se não me engano, e eu não consegui pousar. Eu digo, naquela época eu já tinha pousado 32 mil vezes no helicóptero real. Se eu não consigo pousar no simulador, pode ser que o simulador esteja com algum problema, Exato. porque o helicóptero eu já consigo pousar, É. né? E no simulador eu não estou conseguindo ainda. Então, esse negócio foi, como eu falei, uma caminhada aí de muitos anos. Já tem Exato. quase 30 anos que a gente está nesse meio Tá aí. nessa brincadeira aí, né, Bosco? Aí você me fala aí em torno de 32 mil à época, talvez hoje seja muito mais, e chega um momento que existe o reconhecimento, né, desse trabalho. E aí você recebe o título de melhor piloto de helicóptero do mundo. Isso chegou em que momento? Isso foi algo que a gente pode celebrar, como até hoje a gente tem esse reconhecimento. E, assim, a instituição que lhe ofereceu esse título, né, na época, né, e que a gente carrega até hoje, né, com muito orgulho. Me fala um pouco aí desse reconhecimento aí de ser o melhor piloto de helicóptero do mundo. Na realidade, Durval, a HAI, agora mudou de nome, agora é VAI, Helicopter Association International. É uma associação internacional de helicópteros e ela tem várias premiações. Todo ano ela elege um grupo, tem o mecânico do ano, tem o piloto do ano, tem o prêmio que eu ganhei foi o de instrutor do ano. Sim. Nós, brasileiros, a gente gosta de ser o maior do mundo, ser o melhor do mundo e tal. Então, como ela é uma associação internacional que congrega aí milhares de associados, empresas e indivíduos também, a gente diz então que eu fui o melhor do mundo, né? Mas eu fui o instrutor do ano, instrutor de helicóptero do ano de 2016. Uhum. Fui indicado. Quem me indicou foi muito eficiente, porque convenceu E a quem ia dar o prêmio a me escolherem, né? Porque eu, inclusive, fica aqui entre parênteses, fica só né? entre a gente aqui. Porque eu vou a essa feira já desde, acho que 2008, 2009, que a gente todo ano participa, vai a essa feira como visitante. E todo ano eu via lá as premiações e tinha uma característica. O cara voou no Vietnã, o cara combateu no Vietnã. E eu brincava o seguinte, enquanto tiver piloto que voou no Vietnã vivo, eu não ganho. Não tem para ninguém. E eu tive que morder a língua, porque ganhei fui escolhido, né, para esse prêmio,
E eu falei, poxa, eu tenho que. Eu era muito cucaracha, É, muito complexo de vira-lata, né? é, De achar que não tinha não tinha chance. chance, exato. Mas foi uma indicação que até hoje eu fico muito feliz. É claro que dá uma inflada no É. ego, né? Um negócio que é muito bom ter um reconhecimento desse nível aí, não tem dúvida. Mas é o piloto, o instrutor de voo do ano de 2016. O melhor instrutor de voo do mundo. Bosco, para que essa rapaziada que está chegando aí, né, possa entender como é que está o mercado de aviação de piloto de helicóptero, você que formou e continua formando muita gente, né, é a referência. O que é que a gente pode esperar do mercado nacional, né, para a formação de piloto? Como é que está esse momento aqui no Brasil? Olha, Durval, a gente está vivendo uma crise aí que parece que nunca tem fim, né? A gente, eu ao longo comecei a voar helicóptero em 72, então já tem 53 anos, né? Eu estou envolvido com aviação civil desde 1990, quando eu saí da Força Aérea, então já tem 35 anos. A gente sempre viu crises, são cíclicas, né? E esse período é da ordem de 4 anos, um pouco defasado da política, entendeu? Mas os governos trocam também ciclicamente, mais ou menos nesse mesmo tempo, só que demora um pouquinho ali, muda o governo, aí daqui a pouco começa um ascendente ou começa uma descendente. Nós estamos vivendo uma crise aí no mercado de helicóptero especificamente, que remonta já a 2015, 2016. É uma Não crise muito conseguiu mais ainda. longa, né, não É. voltou. Agora, eu tenho dúvidas, mas parece que agora a Petrobras acabou de recuperar o nível de 2013, em termos de número de helicópteros contratados para atender às O necessidades da prejuízo, então, foi Petrobras. muito grande, a queda foi muito Foi grande. muito grande, foi um baque violento. Então, tudo começou com a crise que foi deflagrada com a história do petrolão, É. né? A Petrobras começou a dispensar contratos, chegou a dispensar, eu não posso afirmar com exatidão, mas eu acredito que quase a metade dos helicópteros locados foram dispensados. Tinha grandes empresas, tinha uma empresa russa, tinham comprado 20 Para helicópteros atender a Petrobras. para entrar no mercado offshore aqui no Brasil e desistiu e foi embora, entendeu? Já com a empresa criada, o contrato feito com a França, era um EC-175 que eles iam operar aqui. Então, imagina o seguinte, hoje fala-se que nós somos o segundo mercado de helicóptero do mundo, mas a distância para o primeiro é gigantesca, porque nós temos hoje menos que 3.000 helicópteros, e em 1989, para pegar um número do passado, os Estados Unidos já tinha 10.000. É o Então, segundo que não consegue enxergar o primeiro, não né? consegue enxergar. Então, imagina que nesse contexto, porque quando a gente fala de mais de 2.000 helicópteros, a gente está incluindo todo o mercado militar também. Sim. E sem contar que em alguns países, o mercado policial, na Argentina, por exemplo, o mercado policial é Força Armada, é helicóptero militar. Aqui não, aqui os nossos helicópteros de polícia são helicópteros matriculados categoria civil. Então, é uma distância muito grande. Então, imagina o seguinte, um contratante que envolve, digamos, 160 helicópteros, imagina o poder que esse cara tem de interferir no mercado. Quando ele dispensa metade desses helicópteros, ele despeja no ambiente uma quantidade enorme de profissionais altamente qualificados que vão, aos poucos, ocupando aquelas vagas que vão se disponibilizando. Então, em 2012 até 2014, por aí, se falava muito no Brasil de apagão de piloto. Era um período muito assim, de euforia. Tinha gente vendendo patrimônio para fazer curso de Sim. piloto, e de uma hora para outra esse negócio desabou. O que está acontecendo hoje? A gente está vendo uma pequena, já parou de afundar, está vendo uma pequena rampa positiva. Na região nossa lá de Minas, a gente vê chegando helicóptero toda hora,
entendeu? Já não vejo pilotos desempregados em Minas, e eu diria que no Brasil inteiro a gente já não vê, como a gente via há pouco tempo atrás, muita gente desempregada. Mas ainda não é aquele ambiente de 2013, 2014. Eu acho que ainda leva mais 1 ou 2 anos, se não acontecer mais nenhum efeito externo aí para complicar, eu vejo que ainda leva mais 1 ou 2 anos para ficar razoavelmente bom, um mercado de demanda e não um mercado de oferta. Entendo. E é porque a formação do piloto de helicóptero ela é bem mais cara que a formação do piloto de avião, né? A gente tem, as horas são um pouco mais caras e tal. Então, o que difere, na verdade, para o leigo que está assistindo a gente aqui no Solo Controlado, que, assim, a opção de fazer esse curso, qual é o passo a passo que ele precisaria fazer para chegar ao PC e poder estar no mercado de trabalho como piloto de helicóptero? É mais caro realmente, mas não é assim tão mais caro, porque você vê o seguinte, enquanto o PC de avião faz o curso dele em 200 horas, o PC de helicóptero faz em 150. Então, o curso do helicóptero é um pouco mais curto. Eu nunca entendi por quê, Ah, porque eu acho que em termos de dificuldade é muito parecido, mas o curso de helicóptero é mais curto. Agora, de fato, você tem razão quando diz que é mais caro, entendeu? Porque se olhar, é até muito mais caro, mas se você também olhar que um aviãozinho, tipo um Cessna 152, você compra aí no mercado por 50, 60 mil dólares, um Schweizer ou um 22, um helicóptero Robson 22, você não compra por menos de 350. Então, o preço inicial de aquisição é quase 7 vezes mais caro. O helicóptero, pela necessidade de decolar na vertical, o avião decola da pista, então ele ganha energia acelerando na pista, ele precisa de motores menos potentes, então acaba consumindo menos menos. combustível. Nós vivemos hoje uma situação que 1 litro de gasolina de aviação, lá na minha região, está em torno de R$ 17, não sei quanto que está Aqui aqui. a gente compra a R$ 14. Pois é. Então, em mais ou menos R$ 15 seria uma É, média. O preço da gasolina de aviação ainda é um fator preponderante aí para encarecer o custo do piloto de helicóptero. E tem o problema da escala, né? Nós temos aí quantos aviões? A última vez que eu vi, a gente tinha em torno de 15 mil aeronaves no Brasil e tem 2 mil helicópteros. Então, a competição, no caso do avião, é muito maior, tem muito mais, e no caso do helicóptero, o público é muito menor também. Então, é uma situação delicada. Tem ainda o outro problema, que eu não sei como é que acontece no avião, mas outro dia mesmo eu estava ouvindo aí alguém falando num documentário aí qualquer, que hoje as empresas de aviação estão contratando pilotos com 200 horas, né? No caso do helicóptero é mais complicado, porque no avião, no Azul, por exemplo, numa Latam, no Gol. Gol, aquele cara entra como copiloto e ele vai ter uma carreira ali dentro da companhia. No helicóptero, o cara já entra como comandante, porque é um helicóptero, uma aeronave pequena, Pequena. seria comparável aí com o Seneca Isso. dos asas fixas, né? E ele já tem que ser comandante. Ah, Aí já entra o problema que limita muito, porque as seguradoras também, elas precisam ganhar o dinheiro delas e elas têm que ganhar o dinheiro diminuindo o risco, né? Então, começam a exigir, tem que ter 500 horas de helicóptero, agora já falam em ter que ter 1.000 horas de para helicóptero, tem que ter pelo contratação, menos para. 500 de turbina, tem que É, ter 300 no tipo. Como é que o cara vai fazer isso? Então, é complicado. Entendeu? O mercado, como eu disse, ele está recuperando, mas não é um mercado de euforia ainda. Entendeu? Eu espero que mude isso rapidamente. Não, mas assim, é importante a gente ter esse conhecimento, né, da realidade, né? Porque a aviação anda junto com a economia do país, com várias É, situações, projetam também a aviação. Mas, para aqueles que são obstinados e que gostam da aviação e que sonham ser pilotos, né, seja de avião ou de helicóptero, né, persistir, né, tá lá porque
tem que dar o primeiro passo e buscar. Nada é muito fácil nesse país, a gente não tem. As academias militares são muito concorridas, né? Assim, hoje em dia, em relação à sua época, talvez. Já era concorrida naquela época, imagina agora, é muito mais concorrida. E assim, a formação civil de um piloto realmente é algo que demanda um investimento, né? Assim, como em várias carreiras também, né? Hoje em dia, para se formar um médico, né, numa É, escola particular, é uma é. fortuna e tal. Então, assim, a gente tem que deixar que a vocação fale mais alto, Em né, com relação qualquer, a isso. em qualquer área, né, do conhecimento, é a dedicação, o comprometimento, a maneira como o cara entra e que vai definir se ele vai ter sucesso ou não, né? Tem assim, um certo glamour em torno da profissão do piloto, mas eu vejo como qualquer outra profissão. Tem um custo, formar um médico custa muito Muito mais mais caro caro. do que formar um piloto. Mas ainda é caro, para a nossa realidade, ainda é muito caro e a formação hoje, se você for olhar assim, preto no branco, a formação de um piloto privado está na faixa de 130, 140 mil reais, se for pegar um preço justo para fazer uma formação adequada, para entregar aquele cara de fato pronto para voar por aí, Ele, piloto privado, piloto privado. tá. É. E para ele fazer o Para PC, fazer o PC vai um pouquinho mais do que isso de novo, ele é, mais do que dobra é. esse valor, né. E o pior de tudo, na minha opinião, é que esse cara faz o PC e ele ainda tem dificuldade para conseguir um emprego, porque ele O número de investiu horas ali dele, né? 350 mil reais para adquirir um título, mas ele não consegue o emprego porque ele não tem o número de horas. Então, lá na EFAI, muitas escolas fazem assim, a gente, desde o primeiro voo do Do PP, aluno, do PP, ele já está sendo avaliado se ele se encaixa nos nossos critérios para ser você, instrutor. Eu sempre deixo muito claro que o fato de alguém não ser escolhido para ser nosso instrutor não quer dizer que ele seja ruim, não. Ele pode ser um excelente piloto apenas dentro da nossa visão, porque a gente, modestamente, Durval, eu sempre falo o seguinte: ensinar a voar é a parte mais fácil do problema. Ensinar a ser piloto é um pouco mais complicado. E para ser instrutor, aquele cara, além de ter habilidade, ele precisa ter a vontade de transmitir. E tendo a vontade de transmitir ainda não é suficiente, ele tem que ter a capacidade de transmitir, porque às vezes você tem tem bons vontade, exato. profissionais, mas que não têm aquele tato. Eu sempre brinco o seguinte: tem aluno que, se você der um grito com ele no voo, ele trava. É. E tem aluno que, se você não der um grito, ele não deslancha. Você Então, tem que saber o tamanho do grito que vai dar. então, o instrutor ele tem que ser um pouco psicólogo, né? Então, essas características a gente vai avaliando e chega um momento que a gente diz: olha, você, caso você queira, você é um candidato a ser instrutor. Então, dentro da EFAI, a gente criou lá alguns códigos, o piloto gosta disso. Então, É. quem sola na EFAI, desde que a EFAI nasceu, é ponto de honra que o piloto voe solo para concluir o curso. Então, hoje a gente está voando 10 horas de voo solo. Era uma coisa que é polêmica, não era exigido, mas a gente está voando, já fizemos 7 pilotos que voaram de fato 10 10 horas no horas. PP. Então, o que acontece? Esse cara ganha um código que a gente chama de colibri. É uma brincadeira que acabou ficando séria. O cara que é instrutor recebe um código que é o coruja, porque o coruja tem um bicho que tem fama de cuidar bem dos filhotes, né? Então, cada um recebe esse código e isso daí ele leva para a vida inteira. E Então, motiva também ali, né? e vai criando em torno daqueles grupos ali, não é para separar, é justamente Realmente para para juntar, congregar. para congregar. Então, esse cara que foi escolhido instrutor, ele faz o curso dele de instrutor e ele passa a dar instrução na EFAI, que é uma maneira de ele Ele montar o soma horas, currículo né? dele, Exato. porque em vez de ele ficar ali gastando 3.000 reais para voar 1 hora de voo, ele está ganhando uma merrequinha ali para voar, para fazer Exato. o que ele gosta. Isso. E É que muitos aeroclubes têm feito hoje, né? isso Botar, é o prática em pessoal fica praticamente ali todas as escolas, nos entendeu? aeroclubes para fazer soma de voo, hora de voo. Para construir o currículo para se candidatar ao emprego, né? É Muito uma legal. maneira. Só que numa época que a gente está vivendo vacas magras, né? Que a gente está voando muito pouco,
acaba que não tem essa rotatividade e o mercado fica no círculo vicioso, né? Um círculo virtual ao É, contrário, porque ele vai encolhendo, encolhendo, e quanto mais encolhe, mais ele encolhe e vai ficando cada vez pior. Mas, é, enfim, é uma coisa que, como eu falei, a gente espera que estejamos no fim, é. entendeu? Da Vamos crise. parar essa fase de dificuldades e sonhar que vai melhorar e que a gente vai ter uma aviação melhor. Vai melhorar, com Bosco, certeza. me fala agora para o pessoal que quer conhecer a EFAI. A EFAI está em Betim? Não, Não. EFAI está em Contagem. Contagem, Contagem Contagem. também é região metropolitana de Belo Horizonte. É Tá, tudo ligado ali. Você sei. não sabe onde que termina Belo Horizonte, começa Contagem. Contagem, É, começa Betim. é. A gente está lá em Contagem desde 2010 e nós tivemos que transferir a nossa operação para Bom Despacho. Bom É. Despacho é uma cidade que fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte, no eixo da 262, sentido oeste, de quem sai de Belo Horizonte, e é lá que a gente está voando hoje. Então, a nossa sede administrativa está em Contagem E a e operação de a voo. operação de voo está em Bom Despacho. Então, para você que tem interesse em estar numa escola de alto padrão, na prática do voo de asas rotativas, né? A EFAI está lá para atender, o comandante Bosco está lá de braços abertos para receber. E, Bosco, eu só tenho a agradecer a você por esse bate-papo, né? A gente já se conhece há um bom tempo. Era um desejo muito grande nosso em montar esse podcast para falar de aviação. O interesse do No Solo Controlado é para trazer pessoas e figuras que possam agregar valor à aviação. Bosco é uma lenda, né, para a gente. E a gente está muito feliz em tê-lo aqui hoje, né? E espero que a EFAI continue fazendo esse papel fantástico em prol da aviação e que você, né, continue nos orgulhando, né, com esse título que não é um título apenas de ser o melhor do mundo, é porque quem lhe conhece sabe que você é uma pessoa fantástica. A gente, por onde anda com o Bosco, faz fila, né, do pessoal para falar, para tirar uma foto. Então, a gente se sente bem ali, né, de estar perto. Então, para quem é piloto de helicóptero, é um nome que todo mundo conhece muito bem. Meu amigo, muito obrigado. E suas palavras aí finais para o nosso público do No Solo Controlado. Mais uma vez, Durval, obrigado aí. Talvez, não sei se eu cumpri o objetivo aqui, mas talvez eu não esteja com toda a euforia que eu gostaria de estar, né? Porque, de fato, o ambiente que a gente vive no nosso país não está um ambiente de muitas alegrias, mas a gente continua entusiasmado. Então, eu não quero parecer aqui aquele otimista inveterado, que eu A gente não não pode sou. ficar ansioso. Vamos viver um dia a Mas cada eu vez. continuo entusiasmado com essa atividade e com a atividade aérea, continuo voando, apesar dos 75 anos, né, com muito cuidado, né, com muita preocupação para não fazer outra bobagem. E eu acho o seguinte: quem pensou alguma vez em entrar nesse caminho, não desista, vá em frente, porque eu estou dizendo, vale a pena. Eu falei 75 anos de idade, 60 anos envolvido com aviação, porque eu entrei na preparatória com 15. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu faria tudo de novo. Coisa boa. Tá bom? Então, puxa, se servir de Se servir de incentivo, estímulo. Muito muito bom. obrigado, Muito bom, viu? muito Muito bom. obrigado aí Eu que pela agradeço. Que é oportunidade. isso, Bosco, o prazer é todo nosso. A gente está muito feliz de ter você conosco. É a realização de um sonho para mim aqui ter você. Esse projeto aqui no Solo Controlado não poderia ter uma pessoa, né, que pudesse nos trazer tanta sabedoria e tanta experiência na carreira, na vida como aviador. A gente fica por aqui. A Aeromed, Medicina Aeronáutica, está à disposição de todos os aviadores e é a patrocinadora do nosso podcast. Seu CMA, sempre com o maior padrão, estamos às suas ordens para recebê-lo. Então, a Aeromed também agradece, Bosco, por você, né, estar aqui conosco. Bosco, que também é cliente da Aeromed, né, realiza seu CMA conosco, e é um orgulho para a gente. Então, agradeço por todos. O No Solo Controlado fica por aqui.